falei, né, a gente está falando aqui em nome do Centro Mente Aberta, nossas atividades que são, né, gratuitas e abertas ao público, para que a gente possa disseminar a mindfulness. Nosso centro está localizado dentro da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo, dentro do Departamento de Medicina Preventiva, e lá a gente faz uma série de atividades, né? Não só de divulgação, mas também de oferta de práticas, de pesquisas científicas, e onde a gente também certifica profissionais em parceria com o Mindfulness Brasil, que é a empresa que organiza as formações, mas hoje a gente está falando em nome do Mente Aberta como uma atividade, né, aberta e livre para o público em geral. Quem quiser nos conhecer, a gente tem um site, depois eu vou colocar, ou até a Vanessa pode colocar aí no chat para vocês, nosso site lá da Unifesp, onde tem mais informações sobre as atividades abertas e também, né, tem outras informações sobre Mindfulness, vocês podem nos seguir por ali, tem também o link para as nossas redes sociais, e em breve também a gente vai divulgar que a gente vai abrir uma lista no WhatsApp para que todas as pessoas interessadas possam, nessas atividades abertas e gratuitas, possam nos seguir, e a gente vai mandar ali pela lista, uma lista só de envio, né, de informações para todo mundo que tiver interesse, e não só informações sobre as atividades, mas também como um centro de pesquisa, a gente divulga também as novidades científicas, né, sempre que são publicados artigos que sejam interessantes para a audiência que está interessada em mindfulness, a gente vai divulgar ali também. Então, voltando aqui na nossa conversa, né? Vou tentar tirar algumas ideias pré-concebidas, né, que a gente tem sobre mindfulness. Então, a gente traduz mindfulness como atenção plena, e a gente brinca, né, que é o treinamento do músculo da atenção, mas muitas vezes a gente confunde mindfulness com meditação. Provavelmente vocês já passaram por isso, né? Então, se confunde, se trabalha a meditação como sinônimo de mindfulness. E, na verdade, né, a gente entende que não é. Então, logicamente, a meditação é algo importante em mindfulness, depois eu vou comentar um pouco mais, né? Mas a própria palavra meditação, né, ela é muito ampla. A gente compara a palavra meditação com a palavra esporte. Então, se eu falo para alguém que eu vou praticar um esporte, eu tenho que falar qual é a modalidade, né? Qual é a técnica, qual é o tipo de esporte que eu vou praticar. É a mesma coisa para a meditação. Existem várias modalidades, várias técnicas, né? Várias maneiras de a gente exercitar dentro dessa palavra meditação. Então, em mindfulness, a gente sim usa, né, algumas técnicas meditativas, mas é uma pequena parte dessas técnicas. Existem muitas outras com várias funções diferentes, né? Existem técnicas para o treinamento de mindfulness, de atenção plena, existem técnicas para o treinamento da compaixão, existem técnicas para o treinamento, né, de insight ou de autorreflexão, e essas técnicas estão em vários contextos. Às vezes elas estão no contexto científico, como é o caso de mindfulness, mas também é mais comum que elas estejam num contexto religioso, ou da espiritualidade, ou em alguma tradição contemplativa. Então, elas também aparecem em vários contextos. Então, mindfulness não é apenas meditação, né? E a gente diz que mindfulness é um estado, na verdade, natural da nossa mente. Todos nós temos a capacidade, né, de acessarmos esse estado natural da mente. Então, nós já nascemos com essa capacidade, né? Ela não vem de fora para dentro, né? A gente já tem essa capacidade. Então, a ideia é que a gente possa usá-la no dia a dia, né? Ao mesmo tempo que a gente tem essa capacidade natural de estar mais focado, mais consciente nas nossas atividades, também há uma tendência da nossa mente a perder esse estado. Então, aqui na nossa conversa, esse pequeno tempo de conversa, é muito provável que a mente de vocês tenha ido para outros lugares, não é isso? Vocês pensaram em outras coisas, pensaram no que aconteceu hoje, no que vai acontecer amanhã, né? O que eu vou jantar, o que eu já jantei. Então, é muito fácil, né, no dia a dia, que a nossa mente perca, né, o foco, perca a consciência. Isso é bastante comum, na verdade. Aproximadamente 50% do tempo a gente perde, né, o foco. Ou seja, eu estou fazendo alguma coisa, minha mente foi para outro lugar. Então, a gente percebe quando tem que voltar algumas páginas, né, lendo um livro,
quando conhece alguém que fala o nome, a gente não lembra, então a nossa mente não estava ali realmente, a gente estava pensando em outra coisa, né? Então a gente não estava conectado com aquela atividade, com aquele momento. Mas a gente tem essa capacidade, então a gente pode usar essa capacidade, né, de estar mais focado e mais consciente. E o legal dessa capacidade é que ela pode ser treinada. Então a gente pode treinar aí que vem, né, essa brincadeira que a gente faz, que é o treinamento do músculo da atenção. Da mesma maneira que a gente pode treinar, né, os nossos músculos, a nossa capacidade aeróbica, a nossa capacidade muscular, a gente pode treinar a nossa capacidade de estar atento, de estar mais consciente, mais focado no dia a dia. Isso é treinável, né, é modificável. E para isso existe uma série de exercícios. E aí que entra a meditação, né? Não é só a meditação que a gente usa nos treinamentos de mindfulness, mas uma parte das técnicas vem, né, são adaptadas de algumas técnicas meditativas, como eu falei. E dentro do campo de mindfulness, a gente tem trabalhado essas técnicas de maneira simples e de maneira acessível. E, a gente diz, né, de maneira científica, para que qualquer pessoa possa fazer, independente do seu credo, da sua crença, né? Então, não tem nenhum conteúdo religioso, nenhum conteúdo espiritual nos treinamentos contemporâneos de mindfulness. Não que isso esteja errado, né? Muito pelo contrário, eu posso treinar mindfulness dentro de um contexto religioso, da espiritualidade, né? Como isso acontece já há milênios no budismo, no cristianismo, no hinduísmo, etc., né? Mas a gente tem usado, então, hoje em dia, os treinamentos de maneira laica e científica, num outro contexto, para aquelas pessoas que queiram treinar mindfulness como uma técnica de controle atencional ou de controle do estresse, né? Então, é um treinamento, assim que a gente vê, de uma capacidade que nós já possuímos, mas que ela pode ser aprimorada, melhorada, já que a gente tem essa tendência, aproximadamente metade do tempo, de perdê-la no nosso dia a dia, né? Então, a gente diz que tem várias facetas de mindfulness. Uma delas, então, seria esse estado mental, esse estado da mente, ou psicológico, que é, né, acessível a todos nós, mas que é facilmente perdido. E tem uma outra faceta que seria a característica, a capacidade individual, né, de cada um de nós de usar isso no dia a dia. A gente sabe que tem uma diferença genética e tem uma influência genética. Aproximadamente 30% da nossa capacidade de estar mais ou menos focado no nosso dia a dia tem a ver com a nossa genética. Então, 30%, como tudo na vida, né, tem uma influência genética. A boa notícia é que 70%, né, ela é treinável, ou seja, depende da gente, depende da nossa experiência, da nossa capacidade de treinar isso no dia a dia. E a gente sabe também que ao treinarmos mindfulness, né, ao a gente treinar essa capacidade de estar mais focado, mais consciente, outras coisas positivas vêm junto. Então, quando eu estou mais focado, mais consciente, eu também estou mais consciente das minhas condições físicas e também do que está acontecendo no meu corpo e na minha mente. Por exemplo, eu estou mais consciente das emoções que eu estou sentindo. Então, isso me ajuda no que a gente chama de regulação emocional, ou muitas pessoas chamam de inteligência emocional. Então, eu consigo reconhecer melhor as minhas emoções, em especial aquelas emoções difíceis, né, a raiva, o medo, e lidar melhor com elas, que é o que a gente chama de regulação emocional. Então, junto com essa capacidade de estar mais focado, vem outras capacidades, outras habilidades que também são treináveis e que também explicam os benefícios de mindfulness. Então, a gente tem essas técnicas, né, essas práticas, a gente chama de práticas de mindfulness, que nos ajudam a, a desenvolver, né, essa capacidade de usar mindfulness no dia a dia e essas habilidades que vêm junto com mindfulness. Então, aqui que entraria o aspecto da meditação, e como eu disse, são algumas técnicas, né, trabalhadas de maneira acessível, de maneira simples, de maneira laica, científica. E nos últimos 40 anos surgiram os treinamentos, né, os cursos, que é o que está mais na moda hoje em dia a gente falar, né? Então, existem cursos estruturados, treinamentos, métodos organizados, né, estruturados para a gente treinar mindfulness, que são o que a gente chama de programas de treinamento em mindfulness, né? Em inglês vocês vão achar como mindfulness based, ou seja, programas baseados no treinamento de mindfulness. Esses programas, esses métodos, né, esses treinamentos, eles nasceram há aproximadamente 40 anos no contexto da saúde, lá na Universidade de Massachusetts, com o professor John Kabat-Zinn. E hoje em dia a gente acha em todos os contextos, né, na educação, nas organizações, né, muitos de vocês estão interessados na questão da educação, das escolas, das crianças, então isso se expandiu, né, foi para outros campos, mas
O que está realmente sendo implementado hoje em dia, então, são esses treinamentos, são esses métodos, né, estruturados para que a gente possa treinar mindfulness. Esses treinamentos, em geral, eles têm uma cara, né, um determinado protocolo, eles ocorrem de maneira semanal, uma sessão por semana, em aproximadamente 8 semanas. Essas sessões variam de 1 hora, 2 horas, 2 horas e meia, né, dependendo do método, do protocolo, mas em geral são sessões semanais, onde durante 2 meses, né, ou aproximadamente 2 meses, a gente aprende as técnicas e aprende a incorporar mindfulness no dia a dia. Então, o padrão ouro hoje em dia para a gente treinar mindfulness são esses protocolos, esses cursos, esses treinamentos. Outro tema, né, que gera confusão, né? Então, primeiro era esse, né, que mindfulness não é meditação. A meditação, algumas meditações são usadas como técnica, né, mas mindfulness é muito mais do que meditação. Mindfulness também não é relaxamento, né? Às vezes a gente confunde também meditação com relaxamento, é uma outra confusão comum. E existem realmente técnicas de meditação que promovem relaxamento. Então, tem a ideia de relaxamento, né, que é uma ferramenta muito importante no nosso dia a dia. Mas não é o caso de mindfulness, né? Mindfulness não se propõe a ser uma técnica de relaxamento, e sim uma técnica de maior consciência, como eu falei, né, de gerar mais foco, mais consciência, e aí o efeito do estresse é um pouco diferente, então não é via relaxamento como a gente imagina, né? A gente, como eu estava comentando, a partir de um maior foco, né, de um maior poder de consciência de si mesmo, a gente começa a desenvolver melhor a habilidade de reconhecer os pensamentos, as emoções, né, as sensações físicas, isso com o treino regular, né? E isso faz com que a gente regule melhor as emoções, perceba melhor a qualidade dos nossos pensamentos, e isso faz com que a gente perceba melhor o efeito do estresse no nosso corpo e na nossa mente. Então, a gente vai lidar diferente com o estresse, com a ansiedade, com a depressão, uma perspectiva, né, mais sábia, que a gente diz, né? A gente vai se relacionar diferente com a dor, com a ansiedade, com a depressão, e vai poder responder de uma maneira mais efetiva, com mais regulação emocional, né, com mais distanciamento, com respostas mais conscientes e mais efetivas. Então, a partir do treino regular, isso vai acontecendo no nosso corpo, na nossa mente, inclusive no nosso cérebro. Existem muitas pesquisas mostrando que a prática regular, né, e aí regular é muito importante, né, isso é igual atividade física, a gente tem que praticar com regularidade, modifica positivamente o nosso cérebro, ativando algumas áreas, até aumentando a conexão entre os neurônios, em especiais as áreas que têm a ver, né, com a tomada de decisão, com a autopercepção, com a memória, com a aprendizagem, com a compaixão, com a autocompaixão, também com a percepção das emoções e também as áreas relacionadas ao manejo do estresse, né? A gente sabe que o treinamento regular de mindfulness ajuda a gente, ajuda o nosso cérebro a reconhecer melhor o estresse e a lidar de maneira mais consciente, né? Ele fica menos reativo e mais conectado com as áreas racionais do cérebro. Então, tudo isso é modificado, né? E, inclusive, a gente consegue medir também no nível neurobiológico, no nosso cérebro. Então, o melhor manejo do estresse, da ansiedade, das emoções negativas. Isso ajuda, logicamente, né, nas nossas habilidades interpessoais, que é uma fonte, pode ser uma fonte de estresse também, então a gente começa a ter um melhor manejo das relações, né, para que elas sejam mais efetivas, e isso ajuda a gente a ter mais conexões ou conexões mais saudáveis com as outras pessoas, então previne o isolamento social, que é um fator de risco grande para a saúde, né, para o adoecimento, facilita também a conexão com o nosso propósito de vida, né, com os nossos valores de vida, ou seja, com aquilo que é realmente importante, que a gente considera importante na nossa vida, e a prática de mindfulness nos aproxima disso. E, logicamente, isso também tem um efeito no nível orgânico, no nível físico, né? A gente sabe que pessoas com doenças crônicas se beneficiam, as pessoas também adquirem mais resiliência do ponto de vista físico e mental, melhora a qualidade de vida, melhora o sistema imunológico, diminui a inflamação do corpo, uma série de benefícios que também estão no campo da saúde física. E, por outro lado, também, né, mindfulness não é panaceia, né, não é a solução, né, de todos os males. Logicamente, é uma ferramenta importante, né, uma prática importante, uma intervenção, mas que tem as suas indicações. Então, por meio da ciência, da pesquisa, a gente sabe que tem condições, né, tem situações que mindfulness pode nos ajudar, a prática regular, e outras não, né? Então, hoje a gente tem em torno
de 18 mil estudos científicos sobre mindfulness, está numa crescente, né, de estudos. Toda semana se publicam entre 50 a 100 novos estudos sobre mindfulness, e esses estudos, né, nos indicam os efeitos positivos de mindfulness, em especial para a melhora da saúde mental, né, onde isso está mais bem consolidado, né? Então, a gente sabe que mindfulness melhora a nossa habilidade de lidar com sintomas e com os transtornos de ansiedade, de depressão, também com a dor crônica, né, que tem um componente psicológico importante, pessoas que têm alguma dependência de álcool e outras drogas, também uma outra situação, e doenças crônicas em geral que têm um nível de estresse aumentado. Isso são quase todas, né? Então, por exemplo, a hipertensão, o diabetes, são condições crônicas, doenças crônicas que levam ao aumento do estresse, muitas vezes da ansiedade, e mindfulness ajuda, né, na qualidade de vida e até nos aspectos clínicos dessa doença. Mas isso não quer dizer que mindfulness sirva para tudo, né? A gente sabe que, em especial, mindfulness, ele tem um efeito positivo na fase de manutenção, ou seja, quando as pessoas estão fora de um quadro muito grave, elas iniciam o treinamento e, a partir do treinamento de mindfulness, elas evitam novos quadros graves, né? E conseguem lidar melhor com aquela situação de saúde, além de todo o aspecto da promoção da saúde, né? Ter mais qualidade de vida, ter melhores conexões sociais, ter mais, né, resiliência para lidar com o estresse, que são fatores positivos relacionados à saúde. E, né, como eu já comentei, mas esses treinamentos, então, eles nascem no final da década de 70, né? Vocês não eram nascidas. Então, na figura do Jon Kabat-Zinn, que é um biólogo, e ele, naquela época, né, ele era um professor de yoga, ainda é, né, e também um pesquisador, e ele resolveu misturar as duas coisas, né, e além de ser um coordenador de um centro de Zen budismo. Então, aquilo que ele praticava do ponto de vista pessoal, né, ele tinha uma prática pessoal de mindfulness, de yoga, ele queria transformar aquilo em algo numa linguagem acessível, que fosse científica, estudado pela ciência, e que fosse acessível a todas as pessoas, independente de religião, de espiritualidade. Então, foi isso que ele fez a partir da criação de um método, né, estruturado de treinamento, que seria o Mindfulness Based Stress Reduction, o MBSR, né, essa sigla é famosa, que é um protocolo, é um programa, um método de treinamento, que ele foi o primeiro a desenvolver isso, depois outros vários foram criados, né, para que as pessoas possam entrar num curso, num treinamento, aprenderem essas técnicas de maneira laica, de maneira sensível, simples, né, acessível, para que elas possam levar para o dia a dia. E a partir daí vários outros programas foram criados. Outro programa muito conhecido, o método, né, é o Mindfulness Based Cognitive Therapy, ou a terapia cognitiva baseada em mindfulness. Foi inspirada pelo trabalho do Jon Kabat-Zinn, e esse método foi criado por 3 psicólogos, né, o John Tisdale, de Cambridge, o Zindel Siegel, de Toronto, no Canadá, e o Mark Williams, de Oxford, no Reino Unido. E eles, então, se juntaram, e a partir do trabalho do Jon Kabat-Zinn, eles agregaram também, junto às práticas de mindfulness, alguns exercícios da terapia cognitiva comportamental, e criaram esse novo protocolo. Em especial, ele foi criado para pessoas com depressão e ansiedade. Nós, no Centro Mente Aberta, a gente tem um protocolo próprio também, um protocolo que a gente chama de Mindfulness Based Health Promotion, promoção da saúde baseada em mindfulness. É um protocolo inspirado por esses outros protocolos, em especial do Jon Kabat-Zinn, mas que traz uma linguagem, né, uma adaptação cultural para a nossa população brasileira. Então, é desenvolvido aqui no Brasil, dentro da nossa cultura. E assim, como existem vários outros protocolos, tá? Então, a gente tem aplicado mindfulness, né, ao mundo inteiro, em diferentes situações, para pessoas saudáveis, né, para que elas tenham mais resiliência, melhor capacidade para lidar com o estresse do dia a dia, mais qualidade de vida. Em empresas, organizações, também para melhora da qualidade de vida, para prevenção do burnout, que seria o esgotamento profissional, para melhora de capacidades de liderança. Escolas, né, tanto para professores como também para estudantes, para crianças, adolescentes, né, e também universidades têm usado. Instituições em geral, né, que queiram promover mais saúde, mais qualidade de vida, hospitais, né, todo o sistema de saúde tem usado o mindfulness, e a gente sabe que não tem restrição de idade, não tem restrição, logicamente, de gênero, de nível socioeducativo, por ser um treinamento muito experiencial, muito vivencial, baseado realmente nessas práticas de treinamento. O que é interessante, né, que toda essa pesquisa por trás de mindfulness, toda a ciência, levou o Reino Unido a desenvolver uma política pública
de implementação de Mindfulness na sociedade, em especial na saúde e na educação. E desde 2004, Mindfulness está dentro do sistema público de saúde inglês, e desde 2015 também nas escolas, né? Eles têm promovido isso para a sociedade em geral, com base nas pesquisas. Como que a gente aprende, então, né? Que é outra questão que vocês trouxeram, né? Então, existem várias maneiras da gente começar a praticar, e é importante, né, a prática de Mindfulness. A gente entende que essas habilidades, esses benefícios vêm da prática, como eu falei, né? Muito parecido com a atividade física. Não adianta me matricular numa academia se eu não for, né? Então, também não adianta eu comprar um tênis se eu não sair para caminhar. É a mesma coisa de Mindfulness, né? A gente pode, logicamente, se informar, como é o caso dessa conversa nossa, né? Ler livros, aqui tem alguns livros da nossa autoria, Mindfulness para Profissionais da Educação, A Ciência da Compaixão, que é um tema correlato a Mindfulness, Manual Prático de Mindfulness, Mindfulness e Ciência, assim como há outros vários livros, né, de colegas, estão publicados em português, o próprio livro do Jon Kabat-Zinn original, Viver a Catástrofe Total, outros livros bastante famosos, como esse Atenção Plena, que é do professor Marco Williams. Então, existem vários livros, muita literatura já em português, né, que nos ajuda. Então, o caminho é conhecer melhor, né, mas sempre no sentido de facilitar a prática, né, aqui alguns livros nossos em espanhol. Nesse sentido, né, uma outra opção que muitos centros oferecem, nós oferecemos, são práticas abertas. Então, a gente tem um canal no YouTube, tem um canal no Spotify, onde a gente, né, deixa livre técnicas, práticas de mindfulness, mais simples, acessíveis, para que as pessoas possam praticar. Esse é um outro caminho, né? E outros centros fazem isso também. Como eu falei, né, a gente tem outras atividades abertas, como Mindfulness no Parque Online, todo primeiro domingo do mês, e outros centros também oferecem, né? Então, aí são ofertas de práticas também gratuitas com a ajuda de um instrutor, né? Eu vi alguém comentando aí da Maria Alice, né, ela que deu a última sessão, né, de Mindfulness no Parque. A gente também tem os seminários científicos para quem quer aprofundar também na questão científica. Outros centros fazem isso, né? A gente tem muito material em português, né? E também para quem tiver interesse em espanhol, em inglês, etc. E, né, o padrão ouro, como eu falei, são os programas de treinamento, né? São esses programas que, em geral, duram 8 semanas, uma sessão por semana em torno de 2 horas, né? A gente oferece também, outros centros oferecem. Vocês acham, né, ofertas dentro de projetos de pesquisa, aí não precisa pagar nada. Tem também centros que oferecem, como o nosso, né, programas pagos, outros centros. Então, tem várias possibilidades. Mas o legal é que esses treinamentos, eles são padrão ouro. Por quê? Porque a gente vai aprender as técnicas e vai aprender a incorporá-las no nosso dia a dia. Então, o instrutor, né, o facilitador, a pessoa que está lá, o professor, ele vai, além de ensinar as técnicas, ele vai nos ajudar a colocar no dia a dia, né, que é o desafio de ter a prática regular, assim como a atividade física. Então, para quem, né, se informou melhor, começou a praticar e acha que vale a pena um curso mais estruturado, então a indicação seriam os cursos de 8 semanas, ou 8 sessões, né? Alguns de vocês também estão interessados na questão da formação, vou fazer alguns comentários, né? A gente entende que os professores de Mindfulness, né, quem trabalha com esses métodos, com esses protocolos, eles devem ter uma formação pós-graduada. A gente entende isso em conjunto, né, com outros centros no mundo. A gente segue as diretrizes britânicas de boas práticas em Mindfulness, e essas diretrizes dizem que para eu ser um professor, né, de um programa estruturado, de um protocolo, como o MBSR, o MBHP, né, que é o nosso protocolo, o MBCT, a gente deve passar por um programa de formação. E esses programas, eles são, né, em geral, pós-graduados, uma pós-graduação, e eles devem durar pelo menos 1 ano, 12 meses. Essa que é a diretriz internacional. E a gente também, né, como centro formador e outros centros formadores, seguem os critérios, né, de competência, como se fosse a Bíblia, né? Que tipo de competência, de conhecimento, de habilidade, de atitude eu devo ter para poder ser um instrutor, né, um facilitador de Mindfulness. Também é um critério internacional de qualidade. Então, para quem quer se tornar um instrutor, né, dentro desses programas laicos, científicos, estruturados de 8 semanas, então o caminho é a formação profissional. Nosso centro oferece, outros centros também oferecem, e também no exterior tem muitas ofertas, né, dessas formações. Então, a gente sempre recomenda que quem quer trabalhar com Mindfulness passe por esse processo de capacitação e certificação.
Só para vocês conhecerem, né, a gente tem várias parcerias acadêmicas, né, estamos dentro da Unifesp, temos parceria com Oxford, em especial na formação, né, dentro do MBCT, com Harvard também, em especial com o Centro de Mindfulness e Compaixão, do Cambridge Health Alliance, que está lá no sistema de saúde local, né? Onde eles têm muitos brasileiros e pessoas que falam português, e a gente tem uma colaboração ajudando eles nessa iniciativa. A Universidade de Zaragoza, onde a gente tem várias parcerias de pesquisa, a FEA da USP de Ribeirão Preto, onde eu também oriento doutorado e mestrado, e aqui numa linha de liderança e sustentabilidade ligado a Mindfulness, a UERJ, nossos parceiros também, que tem um trabalho muito legal dentro do SUS, lá do Rio de Janeiro, em especial nas comunidades, nas favelas, a Universidade de Concepción também no Chile, onde a gente tem projetos de pesquisa, e mais recentemente com a Universidade Tecnológica de Sydney, onde eu estou fazendo o meu segundo pós-doutorado, me aprofundando, né, nos estudos de Mindfulness e Self-Care, autocuidado em doenças crônicas. Então, são parceiros que a gente tem trabalhado em parceria e vários outros também. E também nós somos parceiros dessa política pública lá no Reino Unido, tem um grupo internacional que está promovendo isso em outros países, a gente é o representante aqui no Brasil. Temos outras parcerias também de divulgação de Mindfulness, uma delas é o Facebook na saúde emocional, a gente tem várias técnicas divulgadas e também textos que apoiam pessoas que estão passando por algum problema emocional. Aqui nós temos, né, o nosso site da Unifesp, mindfulness.unifesp.br. Aqui é o site do nosso instituto, né, da nossa empresa, que é o Mindfulness Brasil. Mas como eu falei, né, hoje a gente está falando mais em nome do Mente Aberta. Se vocês entrarem lá no mindfulness.unifesp.br, vocês vão ter os links para as nossas redes sociais, para o Spotify e também para o YouTube, onde estão essas práticas abertas que eu comentei. Se puserem no Google também Mente Aberta Mindfulness, vai aparecer.